E o tema deste mês é voltar ao primeiro amor. Então hoje vou falar acerca desse tema um pouco. Ao longo do mês também vamos abordar este tema. Vamos também no grupo de vida XL, à quinta-feira, abordar de uma forma indireta este tema, sendo que nós vamos estar a afirmar-nos novamente qual é a nossa identidade como Igreja Logos, quais são os nossos princípios base como Igreja Logos. Então vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe essas áreas nas nossas vidas para voltar àquele lugar de paixão, lugar de fervor, fé em Deus e força no Espírito Santo. Hoje eu quero falar acerca da igreja de Éfeso. Igreja que nós temos o livro de Efésios, escrito pelo Paulo para esta igreja. Mas antes de entrar no tema do primeiro amor, nós vamos estar a abordar um pouco o que era esta igreja, onde é que surgiu esta igreja, porquê que esta igreja era tão importante. Esta igreja, a igreja de Éfeso, estava situada na cidade de Éfeso. É como nós dizemos, Paulo escreve uma carta para a igreja de Lisboa. Nós sabemos que há várias congregações em Lisboa. Há várias casas de oração aqui nesta cidade. Esta cidade tem, na zona metropolitana, tem em volta de 500 e tal mil pessoas. A igreja de Éfeso, naquela altura, a cidade de Éfeso tinha em volta de 250 mil pessoas. Então era metade do tamanho da zona metropolitana de Lisboa. Não na zona arredores de Lisboa, que nós sabemos que tem quase 2 milhões de pessoas. Mas só a zona metropolitana de Lisboa tem em volta de 500 mil pessoas. Então a cidade de Éfeso, naquela altura, era uma cidade grande, tinha por volta de 250 mil pessoas. Talvez o tamanho da cidade de Cascais. Ou a cidade metropolitana de Porto. Então é só para nós termos o enquadramento de qual é que era o tamanho da cidade de Éfeso. Era a capital de uma província. Era um lugar portuário também, um lugar de grande comércio, que circulava muita gente de vários lados, muito comércio. Era uma cidade vibrante, uma cidade que muitas pessoas, muitas culturas cruzavam naquela cidade. Mas também era uma cidade que tinha referência de um culto a Diana, em que tinha um templo grande, tal como nós temos um templo em Évora, templo a Diana em Évora. Lá em Éfeso também tinha um templo grande, muito maior do que o templo em Évora, muito maior. Era uma referência naquela região em que as pessoas todas vinham para prestar culto à deusa Diana, em que não somente era um ensino, rituais de idolatria, deuses estranhos, mas envolvia também muita imoralidade, porque as pessoas que cultuavam entravam em práticas imorais em símbolo de aliança, de culto à deusa Diana. Então esse era o cenário da cidade de Éfeso. Numa das viagens do apóstolo Paulo, ele cruzou, na sua segunda viagem missionária, ele cruzou pela cidade rapidamente, pregou algumas mensagens e depois passou para ir para Corinto. A seguir veio o outro pregador, que é o Apolo, que também pregou naquela cidade. Paulo depois voltou na sua terceira viagem à cidade de Éfeso, por volta do ano, deixa-me lá ver aqui nos apontamentos, no ano 55, ele foi para 50 depois de Cristo, ele foi para Éfeso na sua terceira viagem missionária, em que ele estabelece a igreja. Agora ele fez uma coisa que ele normalmente não faz, ele ficou lá bastante tempo. Ficou lá 3 anos na cidade de Éfeso a estabelecer a igreja na cidade de Éfeso. 3 anos a firmar o trabalho, a pregar, a levantar líderes. E depois de 3 anos, do ano 55, ele sai de Éfeso e ele deixa o seu querido Timóteo, o discípulo mais próximo que ele tinha, para ser o pastor da igreja de Éfeso. Então nós vemos aqui o contexto. Nós temos na Bíblia o livro de Atos, que explica todas estas viagens. Temos na Bíblia o livro de Efésios, que é uma carta escrita por apóstolo Paulo, que é o fundador da igreja de Éfeso, à igreja de Éfeso, quando ele já não estava lá presente.
E depois temos os livros de 1 e 2 Timóteo, que são livros que Paulo está a orientar o seu discípulo, o pastor presente na igreja de Éfeso. Então, quando nós lemos este contexto histórico, quando nós lemos estas cartas também no Novo Testamento, nós podemos ver que isto é tudo referente à igreja de Éfeso. Agora, a igreja em Éfeso era a maior igreja na altura, a mais impactante. Paulo tinha dado 3 anos da sua vida a essa cidade, a essa região, e era realmente a igreja mais, depois de Jerusalém, porque no início foi tudo fundado em Jerusalém, houve no ano 70 uma grande dispersão por causa do aumento da perseguição, a destruição do templo, dispersaram toda a igreja de Jerusalém, em que a maior igreja depois da dispersão em ano 70 foi realmente a igreja de Éfeso. Era a igreja mais impactante, mais relevante. Até quando Paulo termina a carta aos Efésios, ele encoraja aos Efésios, vamos ver aqui, Efésios 6, 24. Diz assim: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Diz assim, então, que ele termina a sua carta aos Efésios a encorajar aos seguidores para amar ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ele está, não somente no livro de Efésios, explica, eu amo o livro de Efésios. Alguém perguntou-me há algumas semanas atrás qual é que era o meu livro favorito da Bíblia, e talvez o meu livro favorito da Bíblia é o livro de Efésios. Eu amo porque é um livro completo, é um livro que explica o que é Jesus na sua igreja, como é que a igreja e Jesus funciona, como é que é esta vida cristã com a igreja. Eu amo essa forma que Paulo ensina e explica na sua carta aos Efésios. Mas se nós vemos que Efésios é uma carta tão rica que menciona tantas áreas diferentes, desde os dons até os ministérios, até a armadura espiritual, até os afazeres domésticos entre o homem e a mulher, entre os servos e os senhores. É um livro tão completo. Mas depois termina esse livro, essa carta de orientação à igreja de Éfeso, a dizer que o vosso amor ao Senhor Jesus Cristo seja verdadeiro, ou seja, sincero. Então nós vemos que houve este percurso em que a igreja de Éfeso cresceu, tornou-se muito relevante, depois até de Timóteo passar pela igreja, ser o pastor da igreja durante alguns anos, o apóstolo João, o grande João, que é amigo de Jesus, aquele próximo de Jesus, ele foi para Éfeso para até ele ser o pastor da igreja durante algum tempo. Até João, aquele homem que estava tão ligado ao amor a Jesus, ele foi o pastor da igreja de Éfeso, mesmo antes de ele ser preso. João foi preso logo depois de pastorear a igreja de Éfeso, e o Império Romano tentou matá-lo várias vezes e não conseguiram. Então enviaram para uma ilha de Patmos, que é uma ilha deserta, uma ilha prisão, em que ele era enviado para lá para acabar os seus dias. Depois de ser pastor na igreja de Éfeso, João vai para Patmos, e lá naquela ilha Jesus encontra com ele. E eles dizem que mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, então nós vemos que a igreja de Éfeso já tem mais ou menos 40 anos de existência, em que é a igreja mais impactante, mais vibrante daquela altura, com mais impacto. Nós vemos que o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações de João, através mesmo da boca de Jesus, acerca do que vai acontecer, ou o que está a acontecer nos fins dos tempos, ele fala diretamente a uma igreja de Éfeso.
em que já tinham passado talvez uns 40 anos desde a fundação da igreja, desde o início, desde que Paulo esteve lá 3 anos, desde que Timóteo esteve lá durante outra temporada, desde que João esteve lá durante uma temporada. Agora João está preso na ilha de Patmos, os céus se abrem, Jesus aparece e ele começa a dar orientações para as igrejas, ou para as regiões onde estão as várias congregações ou várias casas de oração. E aqui nós encontramos, depois deste cenário todo, nós encontramos Apocalipse 2, versículo 1, em que nós vemos que é a carta, talvez no vosso título, na vossa Bíblia, diz a carta à igreja de Éfeso. É a carta a Éfeso. Então, basicamente, João está aqui a ter uma revelação de Deus. Os céus estão abertos, Jesus aparece e ele diz que eu vou dar-te estas cartas das várias igrejas, várias orientações de qual é que é a minha visão, a minha perspectiva daquilo que está a acontecer neste momento, nessas regiões. Nós, quando lemos estas cartas em Apocalipse, nós podemos ler como orientações para igrejas do passado, orientações para a igreja de Éfeso do passado, sim, é uma forma correta de ler. Outra forma de ler as cartas a estas igrejas são orientações para as nossas igrejas agora. Também são formas de ler de orientações para a nossa vida como seguidores de Cristo individualmente. Então, há estas 3 formas. Muitas vezes nós podemos ler esta carta. Esta é uma carta para a igreja de Éfeso. Então, é somente para aquela igreja daquela altura que já não existe hoje em dia. A cidade de Éfeso não tem mais essa igreja. Então, é uma carta que já não tem relevância para a minha vida. Ok, é uma forma, mas é uma forma que nós estamos a limitar o mover do poder do Espírito Santo através da sua palavra na nossa vida. Outra forma é de nós lermos essa carta em contexto de nossa igreja e dizer, esta igreja, Logos Comunhão Cristã, hoje, dia 2 de julho, está a receber esta carta e nós estamos a ver Deus a falar para as nossas vidas. A outra forma é de, Deus, o que é que tu estás a querer orientar a minha vida com esta carta? Ok? Então, vamos optar por estas últimas 2 formas de ler esta carta, por favor. Porque essa vai trazer vida para nós. Então, esta carta, vamos ler versículo 1, Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz que aquele que tem em sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos fazer só uma pausa. Eu vou fazer uma pausa em vários momentos só para explicar esta profecia, porque é muito alegórica, tem muitas imagens e muitas vezes nós podemos perder-nos um pouco nas imagens que estão aqui a ser explicadas. Está aqui a dizer que a igreja que está em Éfeso, aquele que tem na sua mão a destra 7 estrelas e anda no meio das 7 castiçais de ouro. Estes 7 castiçais de ouro é o símbolo da igreja em si, dos líderes da igreja em si, em que está a dizer que eu estou a andar no meio destas estrelas, destas 7 castiçais, eu estou a andar no meio da igreja. Eu estou a andar no meio da liderança, estou a andar no vosso meio. Isso está a dizer que Jesus está a andar no nosso meio. Muitas vezes nós podemos pensar que Jesus está distante, está desligado, está somente a olhar do céu e está a deixar que nós gerimos a nossa vida. Mas aqui neste primeiro versículo está a dizer que Ele está a andar no meio dos castiçais, está a andar no meio da igreja. Está a andar connosco no meio da nossa vida. Nós podemos pensar que nós estamos sozinhos, mas Jesus está presente na nossa vida. Preocupa-se com a nossa vida. Vamos continuar em frente, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, eu sei a tua paciência e não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não só tu os encher
E não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então aqui está a dizer uma grande relatório de como é que está a ser a vida na igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras. Estás a fazer um bom trabalho. Estás a desempenhar um bom trabalho. Estás a ter boas obras. Nós falamos há 2, 3 semanas atrás da importância de nós manifestarmos a bondade de Deus através das boas obras. Éfeso era uma igreja cheia de boas obras. Essa igreja estava a mover no amor, na bondade de Deus, a fazer as boas obras. Então, é uma igreja boa. Tinha um bom trabalho. Era uma igreja paciente também. Era uma igreja que distinguia entre o que realmente era um ministro de Deus, um apóstolo, um profeta, um pastor, e que era algo falso. Porque naquela altura havia muita falsidade, muito ensino falso na igreja. E aquela igreja é uma igreja, então, firme sobre a palavra, conseguia discernir o que era mau, o que era certo, o que era errado, como é que era a vida de cada pessoa. Era uma igreja que realmente buscava santidade. Buscava essa firmeza na doutrina, firmeza em todas as áreas, nós podemos dizer que buscava as coisas certas. Mas depois nós dizemos aqui, em versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui é aquela referência, talvez a uma das únicas referências, eu não consegui encontrar muitas outras referências na Bíblia que fala acerca disto de o primeiro amor. Esta é uma das únicas referências na Bíblia que fala acerca do primeiro amor. Esta igreja, tendo sido já fundada há mais de 40 anos, estava a fazer um trabalho excelente, desempenhar a obra de Deus de uma forma super eficaz. Não há nada a apontar acerca de como é que está a ser desenvolvida o trabalho da igreja. A igreja talvez tinha um grupo de louvor incrível, trabalho social incrível, mover dos dons incríveis, um trabalho pastoral incrível, estava a mover de uma forma incrível. Mas perdeu o primeiro amor. Então, o que é isto do primeiro amor? O que a igreja de Éfeso perdeu? Quando nós pensamos no primeiro amor, é aquela paixão que nós tínhamos no início do relacionamento. Semana passada nós tivemos um tempo fantástico com os homens. Eu amo passar tempo com os homens. E nós estamos à volta da mesa enquanto nós estamos a comer a churrascada, não é? Nós estamos ali à volta da mesa, ainda a comer, e estamos ali a conversar. E estamos a conversar acerca de como é que foi o momento em que nós encontramos com a nossa esposa. Nós estávamos a contar a história acerca do momento do primeiro amor, da faísca, daquele momento. E vários dos homens contaram histórias em que relataram grande sacrifício que foi feito, noites sem dormir, telefonemas de longa duração, grande investimento financeiro, grande risada, grandes histórias de amor improvável, prendas trocadas, celebrando momentos de vida. E realmente o primeiro amor é isso. É quando cada momento é um momento de celebração. Há uns casais que, quando estão no primeiro amor, celebram cada mês de namoro. Estamos no segundo mês de namoro. Estamos no terceiro mês. Estamos no primeiro ano do namoro. No primeiro mês do namoro. É a primeira semana depois do primeiro mês do namoro. Estão sempre a celebrar. Cada momento é um momento de celebração. Porque é uma alegria estar junto. Essa é a evidência do primeiro amor. Em que prendas é quase todos os dias. É uma evidência do primeiro amor. Em que há uma generosidade de coração, que cada coisa é uma prenda. Olhamos para, olha, uau, a minha esposa vai gostar disso. Eu vou dar isto. É um símbolo do primeiro amor. Olhamos para cada coisa como um símbolo
do amor, em que há algo que pode ser uma demonstração do amor que nós temos para com outra pessoa. Cada coisa é uma prenda. Cada momento é algo que é celebrado. Isso é uma evidência de primeiro amor. Em que nós estamos sempre a falar ao telefone porque a comunicação é algo super importante. Nós queremos falar acerca de tudo. Olha, hoje eu fui ao supermercado e estava a melancia em saldo, não acredita? Cada coisa é um exemplo para estar ao telefone. Comunicação é algo super importante no primeiro amor. Nós não olhamos pelo relógio. Ficamos horas na conversa. Horas a falar acerca de tudo. Horas. Não olhamos para as horas. Horas não têm importância. Horas é algo que, quando nós estamos no primeiro amor, as horas não têm importância. Porque nós valorizamos cada momento em que nós estamos com essa pessoa. Então, quando a igreja de Éfeso recebe esta exortação em uma frase, dizer que vocês fizeram tão bem, estão a fazer um trabalho de excelência, mas deixaste o vosso primeiro amor. Nós podemos ver que talvez, apesar da eficácia do ministério, talvez a comunicação não era tão importante. A oração, o relacionamento ativo com Jesus não era tão importante. Talvez as ofertas, as prendas, que nós chamamos as prendas no namoro, as ofertas para Deus era algo sacrificial, como uma oferta, um dízimo, e não era algo de generosidade, do transbordar do amor. Talvez eles estavam a dar ofertas, mas não estavam a dar com aquela generosidade de coração. Estavam a dar por obrigação. Nós sabemos, depois de muitos anos de estar num relacionamento, prendas são importantes, mas é quase como uma obrigação. Quando não há a paixão do primeiro amor. Nós sabemos isso. Por isso que isso tem que ser trabalhado. Talvez eles tinham os cultos marcados, nos dias marcados, mas tudo que saía fora disso, estavam a contar as horas, estavam a contar o tempo despendido para a obra do Senhor. Talvez, como acontece muito hoje em dia também, o tempo em conjunto, a celebração de domingo, não é um ponto alto na semana, mas mais somente uma coisa no calendário. Quando nós temos o primeiro amor com Deus, para nós o domingo de manhã é o ponto mais alto na semana. Para nós o tempo de oração é o ponto mais alto na semana. O tempo de que nós estamos com os nossos irmãos é o ponto mais alto na semana. O nosso tempo devocional é o ponto mais alto no nosso dia. Quando nós temos o primeiro amor com Jesus. Será que esta carta também é uma carta para nós? Será que nós perdemos o primeiro amor? Será que nós estamos a fazer um trabalho fantástico para Deus? Um trabalho sacrificial, um trabalho em que nós desdobramos todo para fazer a obra do Senhor. Mas será que nós estamos a fazer com paixão para Deus? Será que o primeiro amor está aceso? Vamos continuar a ler a carta. Diz assim, versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando nós queremos avivar a chama de paixão,
Talvez nós conseguimos detectar o tempo, o sítio onde aquilo deixou de existir. Nós podemos identificar no início da nossa caminhada, nós estamos assim, uau, cheio de força, cheio de paixão. Mas depois houve momentos da nossa vida, situações da nossa caminhada, talvez situações de dor, situações de trauma, de desapontamento, de conflito, situações difíceis, em que nós vemos que qualquer coisa aconteceu na nossa caminhada com Deus, em que nós perdemos a chama. E continuamos a andar em piloto automático. Continuamos a andar em sacrifício, culto racional a Deus, mas sem a paixão. E Jesus está aqui a dizer que há uma solução para isso. É identificar onde caíste, onde deixou de existir aquele fogo. Identificar esse momento. Arrepende-te. O que é o arrependimento? Estamos a andar num caminho, deixamos de andar nesse caminho, viramos e começamos a andar em outro caminho. É chamado um metamorfose, uma metanoia, uma mudança de forma de pensar, mudança de caminho, mudança de vida. O arrependimento. Identifica onde caíste. Arrepende-te. Então, se nós estamos a fazer a nossa caminhada de fé, em que nós vamos à igreja, não está a dizer agora, deixa de ir à igreja. Nós estamos a dizer, ok, nós estamos no grupo Lavor a tocar, mas já não há o primeiro amor. Não está a dizer, deixa de tocar. Não. Deixa de fazer as coisas sem paixão. Volta para aquele lugar de paixão. Volta para aquele lugar onde o teu amor estava ativo, onde estava em fogo. Amém? Amém. Eu gosto dessa palavra, mas vocês estão assim um pouco adormecidos. Eu gosto. Amém. Obrigado, obrigado. Isto é a vossa altura de dizer amém. Ok. Deus tem uma solução. Volta para o lugar onde nós caímos. Arrependemos. E volta a fazer o que é que nós fazíamos no início. São 3 passos. Identifique o lugar. Arrependimento, mudança de caminho e voltar a fazer as práticas que nós fazíamos no início. Porquê que isso é importante? No início, nós fazíamos as coisas e era algo que era a nossa vida. Nós líamos a palavra, nós jejuamos, oramos, estávamos todos os dias na igreja. São características de alguém que está apaixonado por Deus. É normal uma pessoa que está apaixonada por Deus de estar na igreja. É normal. Não é normal não estar na igreja e estar apaixonado por Deus. Não é normal. É normal uma pessoa que está apaixonada por Deus ser generoso nas ofertas. Não é normal uma pessoa não ser generoso nas ofertas. É normal uma pessoa que está apaixonada por Deus passar horas a ler a palavra. Pensar sempre em oração. Está sempre ali a orar e partilhar a sua vida com Deus. É normal isso. Quando nós dizemos que nós temos a força de Deus em nós, o poder de Deus em nós, mas depois não temos essas práticas normais da vida cristã, nós temos que voltar àquilo que é normal para quem está em fogo para Deus. Mesmo quando nós não sentimos, nós temos que começar a fazer. Amém? Mesmo quando nós sentimos, outra vez, jejuar outra vez, ler a Bíblia outra vez, mas eu fiz isso 30 anos atrás, agora eu já li tudo 3 vezes, agora vou ler outra vez. Volta novamente. Volta às coisas que antigamente era aquele fonte da tua vida. Volta para isso. Não deixa que o engano forma fortaleza na tua mente e dizer que já não precisas disso porque já és maduro demais. Já ultrapassaste isso, ou isso já não funcionou porque eu já passei por tanta coisa na minha vida. Volta a praticar as obras como praticavas no início. A Bíblia tem que ser o teu alimento diário. Não é somente para ouvir pregações de outras pessoas. Tu tens que ler a Bíblia.
faz parte das práticas básicas de quem está apaixonado por Deus. É ler a Bíblia, é conhecer a Bíblia, é estar apaixonado pela Bíblia. Característica de quem é apaixonado por Deus é quem ora, quem tem os joelhos no chão, quem ora, que está apaixonado por Deus em adoração. Que não é uma seca estar em adoração, não se distrai em adoração, não está a ver o telemóvel, ver as horas em adoração, não, passa horas na presença de Deus. Se isso não é a tua realidade hoje, se hoje tu estás a contar as horas quando está a passar estes momentos de encontro com Deus e estás a tua mente a pensar em mil e uma coisas, põe a mão no coração e pensas, qualquer coisa está a passar. Porque este pensamento que eu estou a ter não é normal para alguém que é apaixonado por Jesus. Não é normal. Não é normal só vir à igreja para ocupar um lugar. Não é normal isso. Alguém que está apaixonado por Deus chega cedo, sai tarde, está ali a querer mais de Deus. Quando a adoração está a acontecer, estão ali completamente engajados na presença de Deus. Isso é normal para quem está apaixonado. Não é normal estar assim na adoração, olhar pelo relógio, olhar à volta. Não é normal. Não é normal isso. Não é normal. Bem, vamos continuar em frente. Estou a ficar assim um bocado... Aleluia. Nós temos que voltar ao sítio onde nós caímos, nos arrependermos e agimos novamente. Agimos sobre aquilo que é normal para alguém que está apaixonado. 5 coisas que são normais para alguém apaixonado por Deus. 5 áreas que são aqueles pilares na tua vida para quem é apaixonado por Deus. É alguém que está dedicado à oração. Alguém que está a dedicar à generosidade, ao dar. Alguém que está dedicado à leitura da palavra de Deus. Alguém que está dedicado a jejum. Alguém que está dedicado a serviço. 5 áreas que são áreas básicas. Áreas básicas para quem está apaixonado por Deus. Como é que estão essas áreas na tua vida? Será que tu ainda praticas essas obras? Será que a tua vida ainda está ligada a isso? Ao servir a casa do Senhor? Ao ser generoso? A dedicar-te à oração? À leitura da palavra? Ao jejum? Quando é que foi a última vez que jejuaste? Já jejuaste na tua vida? Jejum é uma característica de alguém apaixonado por Deus. Alguém apaixonado por Deus tem uma vida de jejum e oração. É normal passar dias em jejum e oração. Porque quer tirar todo o mundo que está aqui dentro e dedicar 100% ao seu amado. Esse é o verdadeiro significado do jejum e oração. É estar separado deste mundo e estar dedicado ao Senhor. Isso deve ser uma evidência da nossa vida. Continuando em frente, acabar esta carta, diz assim... Quando não, brevemente te virei e tirarei o seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras de Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isto quando fala acerca de vai tirar a castiçal, vai tirar aquela luz que evidencia-nos no meio das trevas. Se nós não voltarmos ao lugar do primeiro amor, nós podemos ser um castiçal, dizer que eu sou cristão, nós somos uma igreja cristã, nós temos um letreiro, nós temos umas práticas religiosas, mas já não vai estar luz. Já não vai estar luz nenhuma, não vai estar uma distinção de que nós somos uma luz no meio das trevas. Tanto numa vida particular como coletiva.
Se nós não voltamos ao primeiro amor, igreja, na tua vida, na minha vida, em nossa vida em conjunto, nós podemos ter a forma de religiosidade, mas ser ocos por dentro. Não ter eficácia nenhuma, não ser uma luz nesta geração. Fazer boas obras, mas não ter o poder de Deus. Nós temos que ter esse primeiro amor. Quando nós voltarmos ao primeiro amor, quando nós darmos ouvidos à voz do Espírito, nós somos dados aquele prémio da vida eterna, mas também diz que comer do fruto que está no jardim, isso tem referência logo lá atrás, no jardim de Éden, onde tinha o fruto da árvore da vida, vida eterna, relacionamento eterno, num lugar de encontro que é Éden, lugar de encontro com Deus. Nós temos essa promessa, quando nós temos o primeiro amor aceso no nosso coração, o fogo, a chama do amor de Deus aceso no nosso coração, Deus vai nos dar o fruto da vida eterna. Evidências da nova vida em Cristo nas nossas vidas. As bênçãos da abundância de Deus permanentemente na nossa vida. Um lugar de encontro permanente com Deus. Não é somente lá no céu, quando nós subimos e estamos com eles, mas quando nós estamos aqui na terra, vamos ter aquele lugar de encontro, Éden, sempre presente. A árvore de vida sempre a nos alimentar diariamente. Mas isso só é verdade quando nós estamos no lugar do primeiro amor. Quando o primeiro amor é a nossa paixão. Quando o amor que nós temos agora é tal e qual como 30 anos atrás. O fogo que está no nosso coração ainda queima. Nós cantamos essa música, ainda tenho lenha, ainda tenho fogo. Ainda há paixão, eu ainda quero queimar. Nós cantamos isso. É algo profético, nós estamos a falar para nós, mas tem que ser a nossa vivência. Eu ainda posso queimar por ti, Senhor. Eu ainda tenho fogo no meu coração para ti. Isto não é somente uma liturgia religiosa, semana após semana, que se eu tenho tempo eu vou lá. Não, isto é a minha paixão. É o meu desejo estar na presença de Deus, estar com a sua igreja. Onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Não importa o tamanho de catedral que nós estamos. Onde há 2 pessoas reunidas ou 3 pessoas, o Espírito Santo está presente. E há lugar de encontro. Há o lugar que a nossa chama está acesa ainda mais, porque há mais pessoas também em conjunto conosco. Cada momento, mais pequeno que seja a congregação, quanto maior a congregação, cada momento é um momento em que o seu corpo está junto. Em que a nossa vida possa ser ainda mais acendiados com o fogo da paixão de Deus. Não é uma culto somente dominical. É um encontro com Deus. Nós precisamos avivar o primeiro amor. 3 passos. Reconhecer, arrepender e fazer novamente. Retornar a fazer. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos responder à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esta carta a livro da igreja de Éfeso. Inspirou esta carta porque ele estava a fazer esta análise de como é que é a igreja, como é que é individualmente cada crente, como é que é a congregação, o coletivo e o individual, como é que nós estamos, como é que Deus nos vê. Porque muitas vezes nós podemos ter a percepção que nós estamos bem, tal como a igreja de Éfeso estava fantástica. A igreja de Éfeso estava fantástica. Quem me dera aqui em Lisboa ter igrejas como a igreja de Éfeso, o impacto que a igreja de Éfeso estava a ter naquela altura, ter aqui em Lisboa. A igreja de Éfeso estava a ter um impacto incrível, mas mesmo assim tinha perdido o primeiro amor. Se até uma igreja com um impacto fantástico consegue perder o primeiro amor, quanto mais a igreja Logos, quanto mais a tua vida, quanto mais a minha vida. Como é que está a chama de paixão do teu coração? Consegues identificar onde
caíste? Consegues perceber no teu percurso de vida onde é que foi aquele momento em que deixaste de ter paixão? Com os teus olhos fechados, identifique esse momento agora na tua vida. Identifique aquele momento no teu percurso em que aquela chama de paixão se apagou. Identifique esse momento e dizer: Deus, foi ali. Eu acredito que o Espírito Santo nesta hora vai iluminar o teu interior, a mostrar qual foi aquele momento. O Espírito Santo é quem esquadrinha o nosso coração, quem mostra as intenções do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. É o Espírito Santo que esquadrinha e Ele neste momento está a falar contigo. Ele está a mostrar qual foi o momento na tua história em que tu caíste, em que deixaste de ter o fogo, deixaste de ter a paixão. Se consegues identificar esse momento, toma uma decisão hoje de mudar de caminho. Mudar da forma que tu estás a viver. Mudar o coração. Dizer: Deus, perdoa-me por não ter mantido acesa a tua chama no meu coração. Perdoa-me, Senhor, por ter continuado somente nos sacrifícios da vida cristã, nos rituais, nas liturgias, na forma de ser cristão, Senhor, mas eu perdi a paixão, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Reconhece esse momento de tua caída e pede perdão ao Senhor. Diz: Deus, perdoa-me por ter deixado. E agora toma a decisão, diz: Deus, eu quero seguir uma vida apaixonada por Ti, Senhor. Senhor, eu quero seguir uma vida apaixonada por Ti. Eu quero deixar todos os outros amores, todos os outros afazeres, todas as outras prioridades, as outras coisas que eu acho que sejam importantes. Eu só quero a Tua presença, Jesus.